Alegria, bom dia, que bom estar com você hoje. E doutora Núbia tem uma série de programas sobre relaxamento que você vai gostar. E hoje o título vai ser Como relaxamento pode aplicar a todos os assuntos da vida. E eu recentemente escrevi um livro, se chama 365, é ecumênica, e para qualquer religião, qualquer crença, a maneira em que a pessoa quer falar, pensar sobre Deus, e tem uma ideia espiritual para cada dia, e cada página começa com um certo relaxamento de doutora Núbia, que me ajudou muito no escrever deste livro. Mas vamos indo agora, vamos andando, ouvindo como doutora Núbia, advogada, professora, fundou muitas fazendas do Senhor Jesus neste belo Brasil, e vamos ver como ela e a bela convidada que ela tem hoje, como eles vão falar como praticar relaxamento em todos os assuntos da vida. Doutora Núbia, como vamos? Olá, é sempre uma alegria para mim, um prazer estar com vocês falando sobre relaxamento. E a nossa convidada de hoje é Magda Vilas Boas, escritora, consultora, que tem grande experiência, vasta experiência e também não só profunda, como de longos anos com relaxamento, na escola, com crianças, com idosos, e Magda vai hoje conversar com vocês. Magda. Com idosos também? Também, conosco. Então vou ouvir. Vamos prestar atenção. É isso aí, Padre João. Então, Magda, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Magda esteve conosco já fazendo 2 programas anteriores e hoje vai falar sobre o relaxamento aplicado em diversas áreas da vida. Vai ser bom porque vai dar para você uma noção de como você pode utilizar o relaxamento a cada hora, a cada minuto e a cada instante. Bom dia, doutora. Bom dia, padre. Bom dia, muito feliz de estar aqui com vocês. E realmente o relaxamento pode ser usado em qualquer momento da vida. Na verdade, o importante seria a gente transformar o relaxamento em uma prática diária. Em todos os momentos que a gente precisar realmente se sentir mais calma, o relaxamento pode ser aplicado. E como é que você começou a utilizar? Como você começou a utilizar na sua vida e em seu trabalho? E como se expandiu? Conta um pouco da sua história. Conto. Com o relaxamento. O primeiro contato que eu tive com o relaxamento foi no Colégio São Luís, quando eu fiz o curso que na época existia, com o Padre Haroldo e a doutora Núbia, e foi de um resultado fantástico. Dentro de sala de aula, com os alunos, tudo foi se acalmando e eu tive um resultado muito bom, que até deu como resultado o livro Relaxamento com Crianças. E a partir daí eu comecei a estudar mais sobre relaxamento e a aplicar em outras situações. Então, comecei a aplicar na empresa, porque eu sou consultora, na própria família. Muitos amigos meus que tinham assim, crianças muito agitadas, começamos a trabalhar com eles. Depois eu trabalhei com idosos, comecei a aplicar com os idosos e foi tendo um efeito muito importante. E você quer comentar um pouco do seu trabalho com as crianças? Quero. Então, inicialmente foi no colégio com as crianças e depois também fui trabalhando em outros colégios ou com outras crianças e aplicando. Comecei a aplicar em casa, meus filhos foram meio assim, as experiências, né, minhas. As cobaias. As cobaias e eles começaram também a se acalmar. Eu tinha 2 filhos na época bem pequenos e eles eram bastante ativos, movimentadores. E foram ficando mais calmos. Fui aplicando o relaxamento na hora de fazer lição de casa e na escola também. Então, assim, por 2 vezes, no começo das aulas, no final das aulas, a gente deitava os alunos na carteira, às vezes ficavam sentadinhos, outras vezes deitavam no chão mesmo e aplicavam vários, assim, ou um de cada vez, texto de relaxamento que eu escrevi nesse livro e colocava música de fundo, ia falando com uma voz bem lenta, bem pausada, baixinha
e eles iam se acalmando. E quais foram os efeitos? Para explicar aos nossos queridos telespectadores o que você conseguiu nos resultados dos alunos, em algumas situações específicas. Os resultados foram mais atenção, melhoria da disciplina em sala de aula, melhoria da comunicação entre professor e aluno, entre os colegas entre si, principalmente mais concentração e atenção. Isso também desenvolveu muito a criatividade. Isso foi bem importante. E o trabalho? Como é que você teve ideia de começar o trabalho com idosos? Eu me lembro que você teve em Valinhos fazendo trabalho. Não é? Pode contar um pouco também? Posso. Na época eu trabalhava com mais de 1.000 idosos. 1.000 idosos? Idosos na Prefeitura de Valinhos. Foi um programa de uma secretaria de promoção social. E esses 1.000 idosos eram divididos em bairros, a gente ia até os bairros. E eu comecei semanalmente a ir para esses bairros, para esses grupos, trabalhar com o movimento corporal, que a gente passou a dar o nome de Relaxadança. Desse trabalho também surgiu um livro meu, e a gente aplicava o relaxamento. E isso colaborou muito com o idoso na questão da saúde. Menos estresse, melhoria da depressão, melhoria de problemas com a pressão alta. Então, houve, assim, um trabalho bem interessante de prevenção. E como é que você fazia isso? Pode dar uma ideia para nós? Posso. Era uma hora e pouca de aula, chamada aula de relaxamento, de relaxadança. Nós íamos, inicialmente entrava, cada pessoa a gente fazia assim, direcionava, para cada pessoa entrar em contato consigo mesma. Entrar em contato consigo, sentir o corpo, sentir os braços, sentir o corpo, as pernas, como é que estava a mente, acalmar a mente. E aí a gente fazia alguns exercícios de meditação em movimento, de caminhadas, de sentir o pé no chão. E depois fazia alguns exercícios de ativação, depois deitavam no colchonete, colocava música de fundo e aplicava muitos relaxamentos que a senhora e o padre já tinham feito no livro Relaxa e Viva Feliz. Então a gente aplicava o relaxamento e depois espreguiçavam e tal, e saíam muito melhor. Que bom. E como... Pode falar, padre. Ensinou muito inspiração, expiração, Sim. por dar exemplo como você fez isto? Olha, eu usava bastante a respiração. Então, ao começar o contato consigo mesmo, ao começar o relaxamento, o primeiro passo era a respiração. De inspirar, sentir o ar, sentir o ambiente, sentir os sons que aquele ambiente trazia. E ao expirar, visualizar, eliminando o cansaço, o estresse, as doenças. Então, ao mesmo tempo que usava a respiração, usava também a visualização do que estava acontecendo dentro do organismo, né, dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo, a nossa mente. E então, sempre usava. E no final também da aula, ao deitar no chão, no colchonete, começava a música mais lenta, suave, com um tom de voz mais baixo. Primeiro trabalho era de respiração. Inspiração, expiração, uma expiração longa, uma inspiração para que o corpo, a mente fosse se acalmando. Trabalho bem interessante, muito gostoso de trabalhar com eles. E como é que você introduziu o relaxamento na empresa? Como foi? Pois é, tem alguns locais que as pessoas acham que não cabe relaxamento. Eu sinto, e aprendi também com vocês, que o relaxamento cabe em qualquer momento e em qualquer lugar. Depois eu passei a trabalhar com consultoria de empresa. E eu percebia que nas empresas tudo é para ontem, tudo é corrido, tudo é muito agitado. E as pessoas se estressavam muito. E às vezes por isso até erravam muito. Porque ao fazer tudo com muita rapidez, acaba errando os trabalhos. E aí nós começamos a aplicar relaxamento. Em algumas empresas, assim, a segunda-feira de manhã, primeiro horário da manhã, entrava em contato com o relaxamento, com a respiração e com oração. Em algumas empresas onde as empresas são cristãs, então a gente também fazia oração. E depois desse relaxamento, passava para os funcionários toda a programação da semana. Então, nas empresas eu consegui fazer uma vez por semana, não consegui mais que isso.
E que recomendação você dá aos nossos telespectadores quanto à prática, então, do relaxamento, em relação ao uso dele? Caro telespectador, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está aí desse lado, comece a usar hoje o relaxamento na sua vida como uma prática diária. Como você se alimenta, precisa de um alimento para o seu corpo. Todos nós precisamos de relaxar, de entrar em contato conosco, com a nossa respiração, com a nossa forma de vida. E é só o relaxamento que vai trazer essa calma, essa paz. E com o relaxamento você vai poder aproveitar melhor a sua vida. Trazer mais cores, trazer mais sonhos, mais alegrias. Olha, essa caixa aqui é a caixa dos meus sonhos. Cria sua caixa aí. Busque os seus sonhos e coloque dentro da sua caixa. Essa caixa aqui é uma representação do seu coração, da sua alma. Encha de alegria, de paz e de amor. E relaxe. E como o próprio programa diz, relaxe e viva feliz. E vocês que leem muitos livros sobre relaxamento, quando eu folho os livros, sempre vejo que relaxando ajuda a saúde. Se você quer ter saúde, deve relaxar. O que você acha sobre isso? Parece que cada livro que fala sobre relaxamento liga bem com a saúde. Então, nós temos o segundo bloco, enquanto a Magda falava e o senhor também, eu estive pensando que vai ser uma oportunidade para eu explicar hoje, como a gente sempre faz, não é? Os passos da meditação, do relaxamento e como fazer de uma forma que traga benefícios, que traga efeitos. Porque muitas pessoas sabem que é importante o relaxamento, mas não sabem como fazer o relaxamento. Então, daqui a pouquinho eu vou ter a oportunidade melhor de explicar com mais calma. Que bom, Joey. E que mais tem? Se você não tem, eu tenho. Então, claro, pode falar sempre o que o senhor quiser. Que sugestão daria primeiro aos idosos e este bastante, tem outros para perguntar depois. Que explanação você dá para idosos? Você explica a eles que vão ser melhor, viver melhor, se relaxe. Vamos ver isto um pouco segundo. Nesse segundo bloco, nós costumamos fazer o nosso relaxamento. É uma oportunidade também para você que está em casa, no seu escritório, aprender como fazer. E, claro, a ideia é que você faça sozinho. E essa prática é recomendada fazer de manhã, logo depois do almoço e à noite ao se deitar. 5 minutos é bom, 10 minutos é melhor e 15 minutos é perfeito. Uma vez por dia é bom, 2 vezes por dia é muito bom e 3 vezes por dia é perfeito. Então vamos... E a posição ajuda muito. A posição melhor é com os pés no chão, as mãos colocadas sobre o colo, com as palmas voltadas para baixo, a coluna ereta, os olhos fechados e seguindo as minhas sugestões. Então, nessa posição confortável, concentre a sua atenção no couro cabeludo. Na parte que cobre, na área que cobre a sua cabeça. E você pode colocar essa área num estado profundo de relaxamento, que irá se aprofundando à medida em que você prossegue. Coloca a sua atenção na testa, nas pálpebras. Relaxando as pálpebras, você não consegue ter preocupações. Nos tecidos ao redor dos olhos, nas bochechas, ao lado das narinas, nas têmporas,
na região entre o nariz e o lábio superior, o queixo. E vamos agora fazer de um modo mais generalizado, mais geral. Relaxa o pescoço. E cada vez que eu digo relaxa o pescoço, imagine-se você colocando-o num estado profundo de relaxamento, que irá se aprofundando à medida em que a gente prossegue. Relaxe os ombros, os braços, o tórax externa e internamente, e peça aos órgãos torácicos que se soltem, relaxem. O abdômen, externa e internamente. Relaxe as coxas, os joelhos, as pernas e os pés. Respire profundamente e relaxe da cabeça aos pés. E agora vamos meditar um pouquinho sobre o que a Magda falou. Você pode relaxar em qualquer lugar, em qualquer momento. Pode relaxar na sua casa, sozinho, ensinando o cônjuge, os filhos, as pessoas que moram com você, ensinando a empregada. Lembre-se de que não há necessidade de muitos minutos para relaxar. Poucos minutos são suficientes. E para se acalmar, é bom dizer frases como, por exemplo, respirando, inspirando, aliás, eu me acalmo. Inspirando, eu me acalmo. E expirando, eu sorrio. Medite na importância de você estar relaxado ou ficar relaxado quando se sentir nervoso, impaciente, cansado. De desfrutar alguns momentos de ócio, de paz, de silêncio, de meditação. Eu gostaria que você nos enviasse por e-mail ou por carta seus comentários, se você está praticando, como está se sentindo, principalmente como está se sentindo. E as suas dúvidas, podemos respondê-las nos programas, durante os programas. E finalizando, lembre-se que relaxar uma vez por dia é bom, 2 vezes por dia é muito bom e 3 vezes por dia é excelente. Relaxar 5 minutos é bom, 10 minutos é muito bom e 15 minutos é perfeito. Eu vou permitir que você relaxe por si mesmo durante 1 minuto. Depois faça a sua oração e abra os olhos. Lembre-se que Maria meditava todas as coisas em seu coração. Peça a ajuda dela quando estiver meditando.
E pode abrir os olhos e pensa, estou cada vez melhor, melhorando tudo e melhorando todos. Um bom dia para você. Estamos visto com vocês as várias áreas, falamos sobre crianças, falamos sobre idosos, falamos sobre relacionamento na área de trabalho. Empresas, sim. E gostaria de perguntar, em vez de explanar para os idosos que ajudam, qual é o relacionamento entre relaxamento e exercício? Eu vejo o relaxamento como esse momento que acabamos de fazer, de se colocar em calma, em tranquilidade, observar a respiração. Eu sempre trabalho com uma música, como a gente trabalhou agora, a doutora trabalhou, uma música de fundo. E o exercício, quando eu aplico ao idoso, é um exercício, movimento corporal. Então, bem parecido com a meditação dinâmica. Então, ao andar vagarosamente, observa o corpo como está reagindo, o próximo passo que vai, como está a respiração, como é que está se sentindo internamente. Esse é o exercício corporal, movimento corporal. E o relaxamento seria esse de parar, se acalmar, se sentir, se observar. Nesse sentido. Pode também ser feita uma mistura dos dois. Por exemplo, quando a gente faz meditação andando, a gente escolhe um lugar bem tranquilo, de preferência um caminho junto à natureza, e vai caminhando bem com os passos bem lentos, e meditando de olhos abertos, porque está caminhando, observando uma pedrinha, um seixo, observando uma florzinha, porque quando a gente observa, a gente também está relaxando, porque o mundo a gente fica na cabeça, a cabeça está trabalhando. Na hora que a gente para e dá atenção ao corpo ou às coisas externas, a gente acaba relaxando. E temos poucos segundos para finalizar, né? Então, o senhor quer agradecer a presença da Magda? Ou quer que eu agradeça? E reze por nós, saiba que nós rezamos para você. Obrigada, Magda. Muito obrigada. Obrigada.